vamos falar sobre os integrantes da bancada bolsonarista na Câmara, que intensificaram a campanha contra a Lei Ficha Limpa. Após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter defendido publicamente a medida no final de semana, foi a vez do deputado federal Mário Frias classificar a medida como uma imbecilidade da esquerda. Vamos ver. Aí está o tweet dele, né, o antigo X. Ele diz: a Lei Ficha Limpa é uma daquelas imbecilidades de esquerda que a sociedade compra sem sequer refletir. A turma que adora idolatrar a burocracia não eleita atribuiu a ela o poder de impedir a eleição popular. Olha que ideia fenomenal, deixar que qualquer burocrata possa impedir um candidato de se submeter à avaliação do voto popular. Por exemplo, se um comandante militar punir um subordinado que é crítico de uma gestão criminosa com a pena de demissão, então este militar ficará inelegível. Se um juiz militante condenar alguém porque xingou uma pessoa, então ele ficará inelegível. Entende o nível de poder que se deu a pessoas que não estão sujeitas ao controle popular? Essa conversa de que a Lei Ficha Limpa é para impedir criminosos de se candidatar se esbarra na realidade de um ex-condenado como Lula presidente e de um Bolsonaro podendo ficar inelegível pela ridícula acusação de golpe de Estado. Já trago aqui para o debate Wilson Lima. Boa tarde. Como é que você vê como é que você vê com os olhos? Já vamos falar aqui na minha produção. Como você entende... Pronto, como é que eu enxergo? Pronto, facilita. Eles vão falar a mesma piada aqui. Como você capta, como você entende essa manifestação cada vez mais vocal contra a Lei Ficha Limpa daqueles que cercam o bolsonarismo? Eu vou te falar uma coisa, já temos aí o primeiro indicado ao prêmio Troféu Óleo de Peroba dessa semana, porque é muita cara de pau. É muita cara de pau, é cara de pau do nível hard. É algo inacreditável. Porque o que acontece? Essa mesma turma aí, Mário Frias, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, essa mesma turma foi a turma que comemorou em 2018 o fato do Lula ficar fora da eleição pelo fato de ele ter sido condenado, gente. Então, assim, é muita cara de pau. Agora que a lei pode beneficiar o ex-presidente da República, não, agora a lei é um absurdo, agora essa lei ela é extemporânea, ela é casuística, sabe? É algo que é inacreditável. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Deixa eu explicar uma coisa, porque a lei eleitoral que determina critérios, a lei complementar 64 de 18 de maio de 1990 e a lei da Ficha Limpa, a 135, que ela é complementar, que ela na verdade ela é um acréscimo da lei complementar 64 de maio de 1990, nessa lei já existem ali vários critérios de elegibilidade e de inelegibilidade, gente. Não é, porque um integrante de cartório pode definir ou não se o camarada pode disputar ou não. Ô deputado, deixa eu dar um recadinho aqui para Vossa Excelência. Caso a Vossa Excelência não saiba, deixa eu ler aqui, eu fiz questão de pegar aqui. Artigo 1º da lei originária. São inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Já começa por aí. Se a gente partir da premissa de que não é porque um juiz pode, de forma monocrática, por um ato de cartório, definir quem pode ser elegível e quem pode não ser elegível, acaba logo com a lei originária. Porque logo de cara, analfabeto não pode se candidatar. E aí? Como se faz? Se a gente for partir dessa premissa. Enfim, aí tem outras questões aqui. Pessoas que tenham representação contra pessoa julgada procedente pela justiça eleitoral, transitada em julgado por órgão colegiado, etc, etc, etc. Condenados contra pessoas que foram condenadas contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente e saúde pública. Gente, é muito simples, meus caros, é muito simples. Se os senhores querem que a lei seja aplicada para todos, que se cumpra a lei, ponto. O ex-presidente da República foi condenado numa ação do TSE, paciência. Agora, qual é a questão disso? Qual é o problema disso?
O problema é que você não pode ficar mudando a lei a cada 5 minutos por conta da demanda de A ou de B. Então, é disso que se trata. Quando a lei ficha limpa tirava de campo os candidatos de oposição, portanto, Lula, PT, partidos de esquerda, eles se mostravam favoráveis à iniciativa. Agora que a maré virou e que, portanto, que é um dos seus atingidos pela ficha limpa é o Jair Bolsonaro, eles aí mudam, esquecem do passado. Não é uma exclusividade da direita, não é uma exclusividade do bolsonarismo, esse esquecimento do passado, fingindo que nada sabia, que nada tinha falado sobre o assunto. Mas é uma tristeza, é uma triste constatação, né, Wilson? Porque a gente percebe que os extremos se assemelham muito, inclusive nas suas táticas, de renegar o passado e de dizer que não, porque agora é diferente, porque agora é com eles, né? Não, é inacreditável. Eu não sei até que ponto que meu comentário foi na hora que eu caí a conexão, mas o que eu falava era justamente isso, Inácio. Você não pode tratar esse tipo de norma como algo casuístico, porque senão, gente, você transforma a sociedade numa imensa barbárie. Essa que é a questão, esse que é o problema. Sabe? Você não pode, porque a lei da ficha limpa agora não vale, porque atinge. Eu já vi esse tipo de argumento ao longo do final de semana. Não, porque a lei da ficha limpa foi utilizada apenas para perseguir políticos de direita. Tá errado. Tá errado. A lei da ficha limpa tirou o Lula da eleição de 2018. O Lula poderia estar. Olha só que situação absurda. O Lula poderia estar eleito em 2018 durante o cumprimento de pena. Ele saiu da eleição foi porque o TSE, em agosto daquele ano, declarou que ele era inelegível. Ele estava preso. O presidente, o ex-presidente na época, né, atual presidente da República, ele estava preso e pediu para concorrer. Olha que situação bizarra. O Brasil poderia ter, literalmente, um presidente presidiário. Agora a gente quer mudar essa norma porque a direita considera injusta as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou entrar aqui no mérito se a condenação é justa ou não é justa. Essa é uma outra discussão. Essa é uma discussão de caráter jurídico e esse é um debate que a gente pode travar mais para frente. Agora, você mudar uma norma justamente pensando em beneficiar o ex-presidente é algo casuístico, é uma cara de pau completa desses parlamentares, e digo mais, há possibilidade sim de que se essa lei for, né, aprovada, e se ela chegar ao Supremo Tribunal Federal, já tem ministro falando que não, que vai derrubar, você pode criar um outro problema, né, porque você não pode simplesmente, esse aqui é o ponto, é o time da história. Eu tenho certeza de que essa bancada bolsonarista não iria discutir essa proposta, por exemplo, em 2022, quando o ex-presidente da República estava com os seus planos de direitos políticos e que havia, inclusive, a possibilidade de você condenar algum petista, né? Então, é disso que se trata, Inácio. Esse que é o grande problema. Nós vivemos hoje num regime democrático em que as leis e as normas elas mudam de acordo com o governo que está de plantão. O grande problema nessa pauta é que, e aí é o que eu alerto desde a semana passada, é que essa pauta tem chance sim de avançar no Congresso. Por quê? Porque ela une interesses tanto da direita quanto da esquerda. Está todo mundo interessado. O Hugo Mota está interessado. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala muito do Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, mas, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem vários processos lá no Tribunal de Justiça de Alagoas. Se ele for condenado lá, ele pega 8 anos de inelegibilidade, praticamente sai da cena política durante alguns anos. Se essa lei cai, o Lira pode concorrer tranquilamente, como se ele não tivesse sido punido. Então, é disso que se trata. Assim, você tenta, né, beneficiar só que o efeito colateral disso, ele é inimaginável, porque o que tem de prefeito, vereador, deputado, que é alvo de processo por improbidade administrativa, não está escrito.